Ai, ai. Vince McMahon, o maligno dono da WWE. Ex-dono, né? Que agora ele não é mais. Vamos dar uma olhada. Faz Do tempo que eu não, poder, fama e Faz tempo que eu não acompanho o WWE, mas eu tô curioso para ver esse caso. O que rolou? dinheiro, um homem que possuía muito poder, fama e dinheiro, utilizou disso tudo para realizar seus desejos mais perturbadores, mesmo que isso significasse Pediri, é você? jogar toda a sua carreira no lixo. Esse mesmo homem foi acusado recentemente de crimes horríveis, como tráfico sexual, abuso e acobertamento de crimes de agressão. Apesar dessa história se Hum, assemelhar bastante com o caso Didi, que vem sendo amplamente discutido por conta da crueldade dos seus atos que o levaram a ser preso, essa é uma história de um amigo de Didi, o magnata da luta livre chamado Vince McMahon. O empresário Vince McMahon comprou a empresa de promoção de luta livre conhecida como WWE do seu pai e conseguiu transformá-la em uma empresa multibilionária. eu pensei que ele tinha herdado do pai. Eu tenho que ver depois o documentário sobre a história da WWE. No Acho muito entanto, foda. recentemente, acusações horríveis em relação aos atos doentios de Vince vieram à tona, fazendo com que ele renunciasse ao cargo de CEO da WWE. Mas como o império bilionário de Vince McMahon desmoronou a ponto de sua queda ter um documentário na Netflix, é isso que nós iremos te contar nesse vídeo de Esse documentário da Netflix já saiu? Vince McMahon. Não sei escrever o nome dele, vai escrever tudo errado mesmo. Netflix. Já saiu? Já saiu? Parece que já saiu, né? Saiu dia 25 de setembro, depois eu vou dar uma olhada. Muito foda. hoje. Capítulo 1. Real História do WWE. Caso você não saiba o que é a WWE, é uma empresa de promoção de luta livre profissional que funciona como um espetáculo de entretenimento, com lutas Uhum, baseadas em roteiro e parcialmente coreografadas. Os uhum. lutadores da WWE, conhecidos como superstars, adotam personagens e os interpretam. Inclusive nomes conhecidos como The Rock e Hulk Hogan já fizeram parte da WWE. Todos os movimentos dos lutadores Não fizeram parte, né? Literalmente nasceram na WWE. são pensados para gerar impacto no público e não causar danos aos atletas. Por isso, todos Uhum, os movimentos são ensaiados e eles sabem antes quem será o vencedor. Como a luta uhum. livre profissional é um tipo de entretenimento, algumas regras precisam ser seguidas. E apesar de ser uma luta dramatizada, ainda assim os movimentos são com bastante força e até mesmo podem ser um pouco violentos. Agora voltando um pouquinho na história, antes da WWE Um ter esse pouco nome, ela se violento. chamava WWF. E o pai de Vince, chamado Vincent, que era o dono da empresa norte-americana de promoção de lutas. Porém, naquela época, a luta livre não era tão popular como se tornou anos mais tarde, com o público lotando os estádios e com transmissão ao vivo. Além disso, não tinha tanto dinheiro envolvido. Por ter visto seu pai promover a luta livre por anos, Vince acabou se apaixonando também por esse mundo e tinha um sonho de um dia assumir o negócio de seu pai. No Uhum. entanto, seu pai não gostava muito dessa ideia e queria que o filho seguisse outro caminho. Mas no ano de 1972, Vincent acabou cedendo e deu a oportunidade para que Vince se tornasse promotor de uma das lutas. Porém, em um evento menor, que não tinha muita adesão do público e não gerava tanta receita. Vince então decidiu realizar algumas mudanças para alavancar seu negócio. Ele passou a gravar as lutas livres que ele promovia e enviá-las para emissoras de TV, com o objetivo de que mais pessoas pudessem assistir e se interessar pela luta livre. Alguns anos depois, Vince conseguiu levar o negócio a novos patamares, trazendo estrelas do boxe como Muhammad Ali e conseguindo triplicar a audiência dos espetáculos de luta que eles promoviam. Porém, no ano de 1982, seu pai ficou bastante doente e Vince comprou sua empresa, a WWF, um pouco antes dele falecer. A ideia de Vince, quando comprou o negócio, era expandir para que a transmissão das lutas fosse nacional ou até mesmo mundial. Uhum. Vince também realizou algumas mudanças e passou a contratar lutadores com contrato exclusivo com a WWF. Logo, eles só poderiam se apresentar pela empresa de Vince.
Assim como ocorre no UFC, por exemplo, que promove uma série de competições e os lutadores assinam um contrato exclusivo para um certo número de lutas pelo UFC. Entretanto, essa ideia de ter lutadores com contratos exclusivos com o WWF não foi bem vista pela indústria da luta livre. Inclusive, as empresas concorrentes que promoviam as lutas não gostaram nem um pouco da ideia. Mas para Vince, essa ideia fez com que ele expandisse. Nossa, esse cara cresceu demais, a empresa da WWF, pô. Cresceu demais, criou a WrestleMania, criou a forma que era feita, os personagens. Esse cara fez a WWE ser o que ser o que foi, né? Cresceu, cresceu, cresceu. Aí fez um monte de merda, se fudeu. Ainda mais seus negócios e conseguisse contratos exclusivos com lutadores talentosos, como André the Giant, Hulk Hogan, Rock Johnson. Nossa, esse cara era um... Essa ideia fez com que ele expandisse ainda mais seus negócios e conseguisse contratos exclusivos com lutadores talentosos, como Esse cara é um absurdo, pô. É um Neandertal andando entre a gente, pô. O cara era enorme. A mão dele fechada. Esse cara era absurdo, velho. André the Giant, Hulk Hogan, Rock Johnson, Mr. T, Randy Foda. Savage, Warrior, entre muitos outros. Além disso, Vince passou a pagar $2.500 Tudo na bomba. por semana para uma emissora transmitir as lutas do WWF no sábado de manhã. Vince não esperava ganhar dinheiro com a transmissão. Sua ideia era apenas divulgar suas lutas e aumentar o público nas arenas. Gênio. O WWF também passou a ser transmitido nacionalmente nas noites de segunda-feira. Porém, isso ainda não era suficiente para Vince, e ele adotou uma estratégia de eliminar todos os seus concorrentes. Logo, Vince começou a comprar horários de diversas emissoras locais dos Estados Unidos para que elas transmitissem apenas o WWF e não houvesse espaço para a transmissão de lutas promovidas por outras empresas. Assim que Vince percebia que seus Ele fez quase um monopólio da luta livre nos Estados Unidos. concorrentes estavam perdendo força, ele contratava os melhores lutadores de cada empresa concorrente para aniquilar de vez sua concorrência. Inclusive, existem rumores que os promotores de outras lutas desprezavam Vince e queriam matá-lo por ele ter acabado com suas empresas. No ano de 1988, Vince conseguiu acabar com seus concorrentes e a WWF se tornou a maior dos Estados Unidos. Ao longo dos anos, Vince conseguiu contratos exclusivos com mais lutadores, como The Rock, Stone Cold Steve Austin e Mike Foley. O público ficou cada vez mais interessado, fazendo com que os estádios ficassem lotados e a transmissão dos eventos ocorresse toda semana em todo o país. No entanto, as lutas começaram a ficar cada vez maiores, com ideias, personagens, histórias e momentos bastante controversos, levando questionamentos sobre a mente perturbadora de Vince. Histórias bizarras, tá? Como eu expliquei no começo do vídeo, na luta livre profissional, as lutas são ensaiadas e tudo é roteirizado. Porém, os lutadores começaram a fazer acrobacias que colocavam sua própria vida em risco para o entretenimento, enquanto o Vince colocava mais dinheiro em seu bolso. Mas no ano de 1999, ocorreu um grande desastre ao vivo, que deixou o público bastante chocado. O lutador Owen Hart caiu de uma altura de aproximadamente 24 metros durante a entrada de sua apresentação. Ele estava preso em uma corda suspensa no teto do ginásio para que desse a impressão que ele estava voando por cima do público. No entanto, ele acabou caindo direto no chão, sofrendo uma forte hemorragia interna e faleceu na hora. Eles anunciaram sua morte durante o evento, que também estava sendo transmitido pela TV. E Vince disse que o evento iria continuar, ignorando a tragédia que tinha acabado de acontecer. Nos anos de 1998 e 1999, a audiência da WWF aumentou ainda mais, com uma média de milhões de espectadores. Já no início dos anos 2000, a WWF estava gerando $500 milhão em receita todos os anos. Nessa época já estava tendo um outro concorrente da WWF que estava rolando. E essa época que era a época mais, vamos dizer, problemática, né, da WWF, se eu não me engano. Porque era a era que tinha muita apelação, pô. Os caras eram super bombados, usavam esteroide pra caramba. Depois foi proibido, mas nessa época aqui era bomba no osso.
As mulheres eram super sexualizadas e tal. Era uma loucura. Também, final dos anos 90, né? Pô, eu não posso julgar porque era da época. Mas Foi que era uma mais ou menos loucura. nessa época que as partidas ficaram mais caóticas e violentas. Além disso, a WWF mudou o nome da empresa para WWE, que é um nome que Uhum. permanece até hoje. Nesse período Porque já existia uma empresa chamada WWF e eles entraram na justiça por causa do nome e aí eles tiveram que mudar. em que as lutas ficaram mais violentas, os lutadores também foram ficando cada vez mais rudes. A WWE, como eu disse anteriormente, é roteirizada e ensaiada, e os lutadores interpretam personagens, como se fosse uma novela. O conteúdo é escrito por roteiristas para atrair o público. E dentre as histórias, o próprio Vince interpretava o personagem de empresário cruel com sede de poder, mas que anos depois foi descoberto que não era apenas um personagem, e Vince era uma pessoa ruim dentro e fora das telas. Uma das histórias que elevou bastante a audiência nos anos 2000 foi a rivalidade entre o personagem de Vince e do lutador Stone Cold Steve Austin. Inclusive, uma vez, Austin apontou uma arma falsa na cara de Vince no ringue, para prender ainda mais a atenção do público. Vince, que também criava os roteiros das histórias, gostava que um lutador humilhasse o outro e começou a criar roteiros cada vez mais estranhos. Inclusive, sua própria filha, chamada Stephanie, disse em uma entrevista que Vince queria criar uma história em que ele fosse o pai do bebê dela, mas que ela não aceitou, pois achou nojento. Porém, em uma das histórias, Aí é maluquice, velho. Dessa daqui eu não sabia não, tá? Porra! Esse velho é muito maluco, velho. Puta que pariu, como assim, mano? É sua filha, velho. para promover a luta que foi transmitida, Vince e sua filha dão um selinho. Algo que gerou estranheza em boa parte do público. Em um outro roteiro escrito por Vince, um dos lutadores, chamado Chris Jericho, amarrava uma outra lutadora, chamada Chyna, em um quarto escuro e simulava batê-la com um martelo. Porém, uma das vezes acabou acertando de verdade seu polegar, que acabou quebrando. Ai, No vídeo, os gritos de dor de Chyna são reais. Já em um outro roteiro, havia uma personagem chamada Trish, que interpretava uma mulher que dormia com seu chefe casado, interpretada por Vince, para conseguir um cargo melhor. O mais bizarro de tudo isso é que esse ano foi descoberto que algumas histórias de Vince tinham ligação com a vida real, fazendo com que ele fosse acusado de diversos crimes sexuais. mano, que bizarro. Em uma das gravações, Vince beijou Trish na frente de sua esposa. Além disso, ele fez Trish se despir e também a forçou a imitar um cachorro no meio do ringue. Nossa, essa daqui é a época que eu tava falando. A Atitude Era, eu acho que é o nome dessa época. Pô, essa época daqui era muito pesada a WWE, velho. Muito pesada. Vince fazia de tudo, mesmo que os roteiros fossem bem esquisitos, para poder fazer com que a promoção das lutas chamassem a atenção do público. E chamava, Ele, velho. inclusive, criou Chamava, o pessoal ficava maluco. Isso daqui dava audiência pra caralho. um momento do evento em que homens eram forçados a se ajoelhar e beijar suas nádegas no meio do ringue, na frente de milhares de pessoas. Apesar de serem momentos bem constrangedores, boa parte do público dizia não se importar, já que tudo era combinado, mesmo quando eles ultrapassavam os limites. Entretanto, com o passar do tempo, alguns ex-lutadores e ex-funcionários da WWE começaram a expor suas experiências nos bastidores, acusando Vince de agressão sexual e tráfico de mulheres. Era muito comum nas histórias escritas por Vince que mulheres fornecessem algum tipo de favor sexual. Inclusive, uma ex-lutadora da WWE, chamada Tori Wilson, falou em uma entrevista que ela nunca quis interpretar o papel de uma mulher sexy e tentou convencer os roteiristas para que ela fizesse mais cenas de lutas e acrobacias. Constantemente, ela era obrigada a interpretar papéis mais sexualizados. Tori disse que assim que se aposentou, não quis assistir e nem ter nenhum contato com a luta livre por anos, pois foi algo que não fez bem para sua saúde mental. Muitas pessoas A luta feminina no wrestling só foi melhorar depois do quê? 2015, 2013, por aí. Porque antes as mulheres eram só sexualizadas, pô. Não tinha essa não. A maioria do público que assiste daqui é homem. O cara quer ganhar dinheiro. O cara maluco do jeito que fazia que as meninas fizessem loucuras em cima do palco, velho. pessoas achavam que Vince fazia essas histórias exageradas apenas para aumentar sua audiência. Entretanto, 20 anos depois,
foi descoberto que Vince fazia coisas ainda mais sombrias nos bastidores. Grave acusações. Uma das lutadoras da WWE, chamada Ashley Massaro, foi uma das vítimas de Vince, sendo um dos motivos para que ela tirasse sua própria vida. A Ashley começou na WWE em 2005. Isso, mano, que pesado. Porém, ela enfrentou grandes desafios ao longo de sua carreira. Em agosto de 2005, ela foi atacada nos bastidores por uma de suas colegas, a deixando com uma lesão nas costas. Já durante uma luta, ela teve lesões sérias nas pernas e na coluna. Alguns anos depois, em 2008, Ashley pediu para ser dispensada da WWE. E no ano de 2016, ela entrou com uma ação judicial coletiva contra a WWE, alegando que Vince tinha acobertado crimes. Na ação judicial, Ashley revelou que no ano de 2006, durante uma viagem da WWE para o Oriente Médio para apoiar tropas americanas, ela foi drogada e abusada sexualmente por um membro da Força Militar dos Estados Unidos. Ela relatou que estava com fortes dores abdominais e pélvicas e foi levada para a base militar americana para ser medicada. Ela informou que um homem que dizia ser médico do exército norte-americano injetou uma substância que deixou seu corpo paralisado. Ainda em seu relato, Ashley disse que, ainda meio inconsciente, esse homem a levou para uma outra sala e a violentou. Ashley declarou que assim que chegou nos Estados Unidos, relatou sobre o abuso para Vince e executivos da WWE e disse que Vince a instruiu permanecer em silêncio sobre o incidente para proteger a relação da WWE com as Forças Armadas, acobertando o crime que havia acontecido com ela. Na época, a empresa alegou que Vince e a administração da WWE nunca foram informados sobre o incidente descrito por Ashley. Em maio de 2019, a Força Aérea Americana e a Marinha deram início a uma investigação. Entretanto, segundo os investigadores, não foi possível localizar a cena do crime reportado. Logo, o caso foi encerrado em janeiro de 2020. Mas antes mesmo do encerramento do caso, em maio de 2019, Ashley tirou sua própria vida após escrever cartas aos seus fãs. Contudo, uma declaração de Ashley que nunca havia sido divulgada foi publicada em 2024, após surgirem novas acusações contra Vince, feitas por uma ex-funcionária, chamada Janelle Grant. Na declaração, Ashley dizia que já havia visto Vince beijando várias garotas no vestiário. Ela informou também que certa vez estava no mesmo hotel que Vince e ele ficou o tempo todo insistindo para que ela ficasse no quarto com ele. Ele ficava ligando para o seu quarto e para o seu celular o tempo todo. Por ela não estar se sentindo confortável com a situação, ela disse que não iria, pois não estava se sentindo bem. Ela relatou que após esse acontecimento, ele passou a escrever roteiros que prejudicassem sua carreira e passou a fazer comentários sexuais vulgares na frente de todos, principalmente para deixá-la constrangida, algo que foi confirmado pelo seu ex-namorado, que também era lutador da WWE. Já no ano de 2022, começaram uma série de acusações contra Vince. Na ocasião, foi descoberto que ele havia pagado 12 milhões de dólares para 4 mulheres que trabalhavam na WWE. Esse valor fazia parte de um acordo. Eu quero saber o que levou ele à ruína. Porque alguma dessas acusações fez ele perder praticamente tudo. Porque ele estava na WWE até o quê? 2019? 2020? Eu acho que ele ainda estava como diretor lá. Mas depois ele saiu. Eu quero saber o que deu a merda. Assinado por elas, que as Que proibiam merda que de ele expor fez. os abusos cometidos por Vince. Uma das mulheres, que recebeu 7,5 milhões de dólares, mais tarde alegou que Vince a coagiu a fazer sexo oral nele e depois recusou renovar seu contrato, após ela negar novos encontros com ele. Essas acusações fizeram com que Vince renunciasse ao cargo de CEO da WWE. Entretanto, um processo ainda maior e repleto de evidências iria mostrar ao mundo a verdadeira face de Vince McMahon. A verdadeira face de Vince. A ex-funcionária da WWE, chamada Janelle Grant, acusa Vince de lhe prometer que a ajudaria a subir na carreira em troca de favores sexuais. Ela relata também que Vince a obrigava a ter relações sexuais com outras pessoas da empresa. No processo, Janelle Grant acusa... Vixe, Pediri idoso. Igual o caso do Pediri. Que porra é essa, velho? Pô, os caras lá,
Será que todo mundo que tem poder, assim, que tem muito dinheiro, é psicopata, é maluco desse jeito? Minha Nossa Senhora, é só nos Estados Unidos isso. Porque, meu Deus do céu. Acusa Vince de abuso, exploração sexual e humilhação, enquanto ele era presidente executivo da WWE. Janel conta que conheceu Vince em março de 2019, enquanto procurava um emprego após a morte de seus pais, já que ambos moravam no mesmo prédio. Na ocasião, Janel disse que Vince prometeu um emprego na WWE. Mas durante as reuniões em seu apartamento, Vince passou a atendê-la apenas de cueca e ficava pedindo abraços. Posteriormente, Janel foi pressionada a se envolver em relações pessoais com Vince para conseguir o emprego. Em junho de 2019, Janel começou a trabalhar para a empresa como administradora coordenadora no departamento jurídico da WWE. Após começar no novo emprego, as demandas sexuais de Vince aumentaram ainda mais. Além disso, ele passou a compartilhar fotos e vídeos explícitos de Janel com outros funcionários e executivos da WWE. Mesmo Janel tentando encerrar aquela relação abusiva, Vince mandava diversas mensagens dizendo que ele controlava ela e os abusos só pioravam. Vince usava do seu poder para humilhá-la e forçar. Ele se sente, tipo, superior, né, às outras pessoas e tal. Ele acha que manda, né, elas têm poder sobre elas. Pô, aí é foda, velho. A ter relações foda. com ele e seus associados, executivos e lutadores da WWE. A ação judicial contra Vince inclui também agressão sexual e mensagens inapropriadas. Em um dos relatos, ele é acusado de trancar Janel em seu vestiário e abusar dela. Em uma outra situação, Vince e outro executivo se revezavam agredindo sexualmente em seu horário de trabalho, causando diversos hematomas e sangramentos. Além disso, Vince foi acusado de defecar na cabeça de Janel durante um dos abusos, juntamente com outro executivo. Gente do céu. Vai pegar uns aninhos de prisão, hein? Nossa, velho, tomara que se foda. Em julho de 2021, ele ordenou que eles produzissem conteúdo sexual para um dos lutadores da WWE, para que eles conseguissem renovar o contrato dele. No início de 2022, Janel relatou que Vince exigiu que ela assinasse um acordo de confidencialidade para que ela nunca divulgasse nada sobre os abusos que sofreu. E, em troca, ele pagaria $3 milhões a ela. Porém, ela afirma que ele pagou apenas 1/3 do valor acordado. Os advogados de Vince negaram todas as acusações e afirmaram que... Aí não pagou, ela entrou na justiça e se fudeu. Ele e Janel tiveram um relacionamento consensual que durou quase 3 anos. Em julho de 2023, promotores federais executaram um mandado de busca e apreensão para o telefone de Vince e decidiram iniciar um processo contra ele. Já em junho desse ano, o juiz do caso emitiu uma ordem de suspensão do caso de Janel, o que significa que o processo judicial só será retomado o ano que vem. Essa decisão ocorreu pois será feita uma investigação federal contra Vince e, em breve, haverá novas evidências contra esse homem considerado abusivo e cruel. Agora me diz, você já conhecia esse caso perturbador e sombrio de Vince McMahon? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Não esqueça de curtir e se inscrever aqui no canal para ajudar o nosso trabalho. Considere também se tornar membro para ter acesso a conteúdos... Mano do céu, agora eu tô curioso pra ver o caso da Netflix, pô. Mas agora eu não sei se a Netflix vai estar enviesada. Porque a Netflix assinou um contrato com a WWE, não foi? Pra passar a WWE agora nos ao vivo lá no serviço deles. Aí eu acho que esse documentário que fizeram aqui dele tá meio enviesado, mas depois eu vou dar uma olhada. Porra, tá maluco. Mas gostei muito do conteúdo. Não conheci o canal. Conhecimento disruptivo. Interessante, eu vou me inscrever e deixei meu like.